desses pontos que vocês trouxeram para mim foi a questão, por exemplo, assim, ó, que nós temos um grupo aqui com muitas mulheres. E aí, embora nós temos os homens também, mas um grupo praticamente 80-20, 90-10, assim, né? E uma das questões que veio no pilar relacionamento veio como desenvolver melhor o meu feminino. Então, eu vou trabalhar um pouquinho com o Yin e com o Yang, que é uma aula muito gostosa de entender sobre o nosso poder feminino, sobre a energia masculina, uma vez que alguns questionamentos ficaram muito claros. As mulheres se desenvolvem cada vez mais, nos fortalecemos cada vez mais, e muitos desses desencontros ou, né, desenvolvendo nosso potencial, nosso profissional, a gente acaba realmente errando no nosso feminino e não permitindo com que o masculino possa realmente exercer a função dele nessa relação. E automaticamente os homens acabam, de fato, também do contrário, deixando com que a mulher exerça a sua força mais masculina e não pode, porque também cabe o homem se colocar no seu lugar e não permitir com que ela, porque a mulher masculina, a culpa é do homem também, que permitiu com que ela assumisse cada vez mais esse lugar que é dele. Então, tem a nossa parte realmente de entender qual é o meu lugar e automaticamente os homens também entendendo, opa, peraí, como que aqui dentro de casa eu posso me posicionar para permitir com que a minha esposa exerça a energia dela e eu automaticamente a minha. Se ela está aumentando cada vez mais o masculino dela, qual é a parte minha que está permitindo isso? Então, a gente vai trabalhar muito com isso, que são várias questões, né? Inclusive dos próprios homens. Tem pergunta do homem, por incrível que pareça, também, percebendo que a polaridade ali está invertida. Então, vamos lá, quero falar sobre isso um pouquinho com você, tá? Pegando a pergunta como um convite profundo para compreender a alma masculina e a alma feminina, coisa que eu precisei, né, aprender antes de ter um relacionamento e que no meu dia a dia, e que talvez eu não tivesse aprendido pelo menos um pouco, porque a pergunta de ontem, eu não fico rica para eliminar as minhas crenças, é no meio do caminho que isso vai acontecendo. E aqui também, eu não vou ser feminina totalmente para encontrar um grande amor. No meio do caminho, eu vou estar a todo momento trabalhando isso, tanto que no meu dia a dia, hoje, eu preciso trabalhar isso com o Diego, uma vez que o Diego tem uma energia masculina, mas eu automaticamente, pela minha natureza, eu estou sempre ali com o meu masculino muito aflorado. E aí, eu preciso me colocar no meu lugar, e isso é diário. Então, um convite realmente para a gente analisar dentro do relacionamento esse ponto que é determinante também para as nossas cocriações. Não como julgamento ou frustração, mas com sabedoria da nossa presença feminina. Então, um homem racional não é frio, porque a pergunta aqui está relacionada com como que o questionamento, por exemplo, ele era assim, ó, como despertar um homem racional sem bater de frente, nós mulheres, né? Como que eu falo com um homem que tem uma energia masculina forte, que ele é racional sem bater de frente, sem chamar ele de burro, digamos assim, né? Como quebrar essa racionalidade masculina? Então, o homem racional, ele não é frio, ele apenas não aprendeu ao longo da vida a sobreviver. Ele na verdade, ele não aprendeu a usar o coração. Ao longo da vida, ele aprendeu a sobreviver pela mente. O que chamamos de lógico. Tanto que, por exemplo, quando eu estou numa plateia com homens e mulheres, a todo momento a minha linguagem, quando eu vou para o racional, eu estou falando com a mente dos homens, quando eu vou para o emocional, isso para você que é palestrante, treinador, é importante. Quando eu uso, por exemplo, um conceito de neurociência numa palestra, todos os homens passam a prestar atenção em mim. Porque agora eu comecei a falar com o cérebro dele racional. Automaticamente as mulheres são muito mais emotivas, a linguagem pode ser usada de uma forma realmente mais emocional. Então, eles são mais lógicos. O homem é mais lógico e muitas vezes o escudo que usa para proteger as emoções não vividas, as dores que não foram acolhidas, os traumas que nunca foram nomeados. Então, eles pensam diferente porque eles foram ensinados a calar o que sentem para resolver tudo com ação.
homem não chora. Então, foram aprendendo a calar realmente as suas emoções e resolver tudo, de fato, com a ação, com razão, com controle. E é por isso que quando uma mulher profundamente conectada com o sentir se aproxima, ele se assusta, porque ela ameaça quebrar o padrão que ele passou a vida inteira tentando manter. E aqui que está o segredo. Não se quebra a racionalidade de um homem confrontando. Se quebra essa armadura acolhendo. Não é dizendo você é frio que ele vai mudar. É mostrando que a tua presença, que com a tua presença há um lugar seguro onde ele pode baixar a guarda e você não precisa convencê-lo a isso. Você só precisa ser o convite para ele sentir. Então, o homem começa a se abrir quando ele percebe que ele não vai ser julgado, que ele não será julgado, manipulado ou invadido. Ele não pode ser cobrado. Então, ele ama quando é tocado com a alma e não apenas provocado, né, com a discussão, com a mente, ou com o ataque, ou com a discussão. Então, para despertar esse homem racional, ou a mente masculina, nós mulheres, ou você, precisa parar de tentar despertá-lo, porque ele é racional, ele vai confrontar naquele momento, e sim despertar, nós despertarmos, né? E aí levar o amor com presença. E aí sim, é nesse momento que esse acolhimento, como eu falei, que faz com que ele então se aproxima. Que seria assim, ó, ao invés de perguntar por que ele não sente, pergunte o que dentro de mim está lutando para ser ouvida. Por que ele não me ouve? Por que ele não faz aquilo que eu estou dizendo? Por que ele não sente? Porque o que dentro de mim está lutando para ser ouvida? Eu trago de volta para mim o controle, sendo 100% responsável pela minha vida. Porque talvez você esteja pedindo para que ele sinta por você aquilo que você ainda não sente por si mesma. Amada, mas o masculino, ele se ativa na presença do feminino verdadeiro. E o feminino verdadeiro não quer mudar o outro. Bingo. O feminino verdadeiro não quer mudar o outro. Ele o convida a voltar para casa. E a casa, para um homem racional, é o primeiro lugar onde ele pode tirar a armadura e ser apenas um coração que também sente. Então vamos entender um pouquinho aqui, ó, uma mini aulinha. Tudo começa com a compreensão de que o homem, por essência neurológica e biológica, ele tem um cérebro racional, como eu sempre falo, né? A parte dele de raciocinar, de racionalidade, ela é mais ativada do que nós mulheres, embora algumas mulheres são mais racionais, né? Então tem um cérebro mais compartimentado, treinado para ação, para lógica, para direção e o foco. O corpo, ele opera com a testosterona. E automaticamente, tudo aquilo que ele pensa é em busca de uma solução, de uma conquista, de um propósito. Já nós, sobre o fluxo de estrogênio, diferente da testosterona, nós lá sobre o fluxo do estrogênio, da ocitocina e da conexão entre os dois hemisférios cerebrais, fomos desenhadas por Deus para acolher, para sentir, para nutrir, para expandir, para circular energia. Olha a diferença. Enquanto ele está lá, treinado para ação, na lógica, na direção, no foco, nós estamos aqui no acolhimento, que essa é a energia feminina. Nós estamos no acolher, no fluir, no sentir, no nutrir, no expandir, no circular de fato energia. E é por isso que o nosso campo de percepção é muito mais emocional, é muito mais sistêmico, a gente vê muito mais tudo que está ao nosso redor do que eles que conseguem ver um ponto. Então, quando nós mulheres, com toda a nossa força magnética, passamos a viver no modo fazer, no controle, na cobrança, na razão, ele naturalmente entra em sobreposição energética ao masculino. O que significa? Assumindo o polo yang. Então, inconscientemente, inverte a polaridade da relação. E inconscientemente, você começa, vamos de novo,
Quando nós, mulheres, nós automaticamente, com toda a nossa força magnética, nós passamos a viver no modo fazer, no controle, na razão, na cobrança, naturalmente, quer você queira ou não, entra em sobreposição energética ao masculino. E ele assumindo automaticamente, né? Nós entramos nessa sobreposição energética masculina e assumimos o polo yang. Então, automaticamente inverte a polaridade da relação. E o homem se sente deslocado, desafiado, enfrentado e automaticamente até enfraquecido. Aí, automaticamente desequilibra os polos. Nós, automaticamente cansadas, frustradas, sobrecarregadas, também desconectamos da nossa essência vibracional. E aí vira aquela relação onde tudo já está completamente desestruturada. A mulher se sentindo cansada, frustrada, sobrecarregada. Então, co-criar uma relação onde cada um ocupa o seu polo sagrado exige mais do que palavras, exige frequência. Então, por exemplo, mestre, alguns comportamentos, né, no dia a dia, que eu posso perceber, ou que acontece, quando a mulher ativa a energia feminina e permite com que o homem floresça na sua força masculina. Por exemplo, praticar receptividade em vez de controle. Ao invés de controlar, cobrar e já estar atacando, ontem falei isso, inclusive, né? Praticar receptividade. E é praticar, porque na nossa essência, quem tem mais masculino, quem tem mais yang, já vai atacar, digamos assim, né? Então, praticar mais a receptividade ao invés de ordens. Então, isso pode ser feito ao invés de uma ordem, né? Você direcionar isso com carinho. É o tom da tua palavra, é como que você vai informar, é como que você vai falar. Dizer mais diga mais, por exemplo, por mais que você que decida, por mais que você que mande, pergunta, o que você acha disso? Ao invés de você tem que fazer isso. Aqui são pequenos detalhes do dia a dia que confronta e automaticamente desestrutura e faz com que os polos se invertam e consegue automaticamente, com pequenos ajustes, já melhorar essa questão da família, do relacionamento, isso para quem está hoje vivendo um relacionamento, que não existe como, no conhecimento que a gente tem, na profissão que a gente tem, no poder feminino que nós temos cada vez mais, com o empoderamento que nós vamos tendo a cada minuto, com todo esse conhecimento, você não aumentar o teu masculino e estar no controle realmente da tua relação, e vai desestruturar. Né? Então, fazer com que essa pessoa que está do teu lado se sinta muito mais valorizada. E sentir valorizada também tem a ver com isso. Mas você tem que fazer isso. O que você acha disso? Por exemplo, é só um exemplo. O que permite com que ele entre na ação e se sinta, então, valorizado. Confiar muito mais do que duvidar. A energia masculina cresce quando ela se sente confiável. Quando você solta e acredita, ele se expande. Quando duvida, ele trava, porque é isso inerente ao masculino, ao DNA masculino, à energia masculina. Expressar os nossos sentimentos, não apenas cobranças e demandas. Isso aqui eu fui mapeando ao longo do tempo, tipo, com meus comportamentos de ficar cobrando, ao invés de elogiar, de expressar sentimentos, porque eu estou ali no masculino. Quem cobra é o masculino, né? Quem tem essa tendência dentro da energia. Então, o que eu faço? Eu expresso mais os meus sentimentos, não apenas demandas e cobranças. Eu digo aquilo que eu sinto, ao invés de apontar aquilo que está errado. Eu me sinto segura quando você toma tal iniciativa, e isso faz com que ele queira fazer isso cada vez mais para te deixar feliz, né? Ao invés de falar, você nunca decide nada, você nunca faz nada, é sempre eu. Eu me sinto segura quando você toma iniciativas. Eu me sinto segura quando você toma decisões, quando você decide algo. Então, a mudança do vocabulário, do meu tom de voz, do meu comportamento, já consegue me colocar no meu lugar de acolhedora,
né, da estrutura realmente daquela relação e daquela família, do que no lugar que eu estava gerando conflitos e afastando, desestruturando essa relação cada vez mais. Então, são ajustes que eu faço no meu relacionamento, dentro desta aula de relacionamento, que faz com que automaticamente eu salve a minha relação, eu reconstrua a minha relação. Se eu estivesse dando uma aula, por exemplo, assim, mestra, quais são as dicas para reconstruir um casamento? Ou, o que eu posso fazer para salvar meu casamento, melhorar meu relacionamento? O que eu posso fazer para o meu marido se apaixonar mais ainda por mim? Ou voltar a se apaixonar enlouquecidamente por mim? É isso. São pequenos detalhes que, dentro de quando eu estudo a energia masculina e a feminina, isso gera uma química, isso gera uma liga, um ímã, porque automaticamente as duas energias, elas começam a se colocar no seu devido lugar. Por exemplo, abraçar o silêncio com leveza. As mulheres, nós despertas e vibracionais, entendemos que nem tudo precisa ser resolvido agora. Uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida, gente, eu era aquela pessoa que eu jamais ia dormir com um problema a ser resolvido. Hoje eu tenho que dizer, pelo amor de Deus, vamos dormir, que amanhã de manhã a gente nem mais lembra disso. Que sabedoria! Porque entender o momento de resolver alguma coisa, entender o momento que você pode pausar e aguardar para o dia seguinte, e talvez no dia seguinte, aquela situação, aquela picuinha, eu digo para o Diego o seguinte, tem coisas que não precisam ser discutidas. Elas fazem parte da relação, elas estão dentro da relação, elas se resolvem, se dissolvem sozinhas. Não precisamos parar para resolver isso aqui. Vamos deitar abraçados, vamos dormir abraçadinhos, vamos ficar juntinhos, porque estamos juntos por uma escolha diária de estar juntos, e amanhã qualquer coisa a gente conversa, e amanhã nem precisa. E é claro que este ponto você pega se te serve, porque dentro da minha relação isso aqui é sábio, isso aqui é sábio. Talvez na tua relação, por ter outros vazamentos de energia, tem que sentar e conversar. Na minha, não. Por quê? Porque a gente resolve tudo a todo momento. E essas picuinhas eu posso deixar passar. Eu digo para ele, a relação mesmo dissolve isso. Não precisamos, cara, vamos assistir um filme, vamos deitar, vamos ficar abraçadinho, bonitinho, junto. Não precisamos parar a vida por causa dessa besteirinha aqui. Isso é inerente ao meu relacionamento. Para Elaine de antigamente, que ia adorar parar a vida para discutir aquela besteira que não merece o teu tempo. Esse é o ponto. Essa besteira aqui merece o nosso tempo gasto com isso? Lógico que não. Ela se dissolve sozinha. Somos maiores do que isso, uma bobeira de nada. Sei lá, saí, não te dei tchau. Não vou parar a vida para discutir, porque a relação é assim, ok, não te deu tchau, desculpa, vamos embora, vamos assistir um filme. Então, na minha relação, o silêncio e falar no momento certo é o ouro, é o silêncio com leveza, entender qual é o momento que você tem que resolver isso aqui, o momento errado. Virgínia e Zé Felipe. É lógico que foi uma briga. É lógico que foi uma briga idiota, onde os dois discutiram, os dois montaram no seu ego. Qual é a palavra certa aqui? Orgulho. Orgulho. Bingo, é isso. Zé Felipe entrou no orgulho dele e não cedeu. Ela, no orgulho dela, não cedeu. No mínimo, ela falou, eu quero me separar. Ele montado no orgulho dele, então tá. E não recuaram. Se tivessem deixado para brigar no dia seguinte... porque brigaram à meia-noite. Vamos dormir que amanhã se resolve, nem que você dorme no sofá e eu durmo aqui, mas amanhã a gente conversa. Essas 8 horas de sono já teria dissolvido 90% do problema da briga. Então, qual é o momento certo? Para que eu não entre no orgulho, para que não gere um grande problema que possa magoar, que possa ferir, uma palavra falada, jamais você consegue apagá-la. Né? Quando você fala algo que fere, que machuca, como apagar aquilo, né? Então, quando você está em paz, você não precisa correr. E isso é profundamente magnético para o masculino. Imagina alguém... Não, peraí, né? Então, para o masculino, o que é magnético para o masculino? Então, é ser sábio, e a mulher é sábia. O homem, ele desperta
no corpo. Um toque com presença, um carinho intencional, um olhar cheio de amor. Para o homem, são convites silenciosos para ele acessar o coração, para ele descansar no masculino dele. Porque quer queira, quer não, quer seja ele o que você quiser rotular ali na relação que você tem ou naquilo que você está buscando, é assim que o homem funciona. Uma vez que lá está a testosterona, e estamos falando sobre código genético, a informação ancestral que ele carrega, quer queira, quer não, não importa quem ele seja, no inconsciente dele, essa programação está lá. Honrar o tempo dele. Os homens processam internamente. Às vezes, ele não fala porque está organizando dentro tudo. Já viram, né? Quando ele fica lá olhando para o além, organizando a mente dele, pensando, processando, ruminando. Respeitar esse tempo é respeitar a tua energia masculina, a tua energia masculina. Ser vulnerável. Ser vulnerável é uma das coisas que eu também precisei aprender, na fortaleza do qual eu me empoderei diante de tudo aquilo que eu precisava para ter vencido na vida. Ser vulnerável com poder. Vulnerabilidade não é fraqueza, é verdade. Eu não sei se vocês conhecem a história do Tony Robbins. A esposa do Tony Robbins era amiga dele. Era amiga que marcava encontro com todas as mulheres do mundo que ele queria sair. Quem era ela antes da mulher dele? Era amiga. Energia masculina. Totalmente masculina. Aquela amiga tipo brother do Tony Robbins. Era ela que marcava encontros com as piriguetes que o Tony Robbins queria sair. E ele via ela como brother, como homem, o amigo, de tão masculina que ela era. Ser vulnerável. Por que eu estou falando sobre isso? Vulnerabilidade não é fraqueza, é ser de verdade. É permitir com que a tua alma, a tua transparência, quem você é de verdade, possa transparecer através de você quem você é. Quando uma mulher mostra a sua dor sem drama, mas com verdade, quando nós fazemos isso, acessamos o coração masculino. Tony Robbins se apaixona por ela no momento em que ela chora. No momento em que essa é a história deles. Simplesmente ela está passando por uma situação, eles entram na piscina, os dois como amigos, Nesse final de semana, conhecem a história? Nesse final de semana, eles estão lá em Fiji, na ilha do Tony Robbins. Tony Robbins, mais ou menos, com 5 mulheres, é a história que ele mesmo conta. Ele ficava uma ali naquele quarto, e aí a outra não sei o quê, uma outra estava chegando de helicóptero dele, e aí ia para um outro quarto. Ele tá solteiro, curtindo a vida. E quem agendava os encontros? A amiga dele, que hoje é esposa. E, de repente, ele precisa se livrar de todas essas mulheres, porque ele estava enlouquecendo. Ele simplesmente se decepcionou com todas. Cara, que saco, essa mulher me enchendo o saco. Essa mulher tem que ir embora, porque está chegando uma outra, e ela não ia embora. E a amiga dele tentando fazer com que essas mulheres que ele levou para a ilha fossem embora, porque ele estava de saco cheio de todo mundo. E, de repente, ele vai descansar na piscina, e ela está na piscina com ele. Mas sei lá por quê, porque eu não lembro muito bem da história, ela começa a chorar. E no momento em que ela começa a chorar por uma situação, sei lá, que ela está vivendo, ou o quê, que eu não recordo, é a primeira vez na vida de Tony Robbins que ele exerce a energia masculina dele com ela, porque até então ela era o homem. E nesse momento, ao vê-la chorar, ele percebe pela primeira vez na vida que pode ajudá-la em algo. E esse é o momento em que muda a polaridade. Ele passa a ver a amiga com outros olhos. Tanto que ela sai da piscina e ela caminha em direção à cadeira e pela primeira vez na vida dele, ele olha para o corpo dela com desejo. No momento em que ela sai da piscina, que ele acolhe ela, que ele enxuga as lágrimas dela, dá conselho para ela levanta, vai até a cadeira e ele já sente atração física, sexual por ela, coisa que ele nunca sentiu, porque era o brother dele. Por que que inverteu naquele momento? Porque ela passa a ser feminina. Ela está vulnerável, ele pode ajudá-la, ele pode ajudá-la, dar um conselho, ele pode naquele momento dar a ela segurança, confiança, que esse é o papel do homem. E naquele momento inverte as polaridades. Ele mesmo que conta
essa história. Os dois juntos contam essa história. O momento em que ele se apaixona por ela. E ali começa realmente a história deles. Como que ele conhece ela? Porque ela é enfermeira e passa a trabalhar no evento do Tony como enfermeira, fazendo aqueles testes científicos sobre a mudança da química do cérebro dentro do treinamento de Tony Robbins. Aí eles se conhecem, ficam amigos e passam a ser amigos, sem desejo sexual, até que, num determinado momento, muda isso. Então, como acessar o coração masculino? Então, dê espaço ao invés de sufocar, porque essa é a função, né? Muito mais energia masculina. O masculino cresce no espaço, o feminino se expande no encontro. Quando você aprende a dar espaço, o retorno ele é mais profundo. Celebrar o que ele fez de bom. Quantas vezes nós erramos, eu já errei nisso, de estar toda hora cobrando. Gente, quanto a minha parte da minha trajetória é aprendendo a ser feminina, aprendendo a lidar com alguém que está do meu lado, e não é fácil. Não é fácil, eu não sou perfeita, eu não sou uma mulher maravilhosa, não sou uma mulher, eu erro, mas eu tento acertar, eu tento praticar, né? Eu tento a todo momento me dividir em mãe, em prof, em noiva, em mulher, e fazer o que tem que ser feito, praticando realmente ser uma mulher incrível. E essa era uma das coisas que eu mais sonhava na minha vida, por ter clareza do quanto devia ser extremamente insuportável viver comigo na Elaine do passado. Eu sentia que eu não tinha nada a agregar. E, logicamente, que ao sentir que eu não agrego em nada, eu vivia insegura, com medo de ser traída. Porque qual era o valor que eu tinha naquela relação? Nenhum. Não é o que eu sinto hoje. Hoje eu sei o valor que eu tenho, hoje eu sei que eu tenho coisas, que eu faço coisas, que eu sou incrível dentro da relação que eu tenho, fazendo com que esse homem seja cada vez melhor do que ele é, desde comigo, com a vida dele, com quem ele é, mas essa não é a Elaine do passado. Era a Elaine que cobrava o tempo todo, exatamente igual minha mãe fazia com meu pai. Meu pai não queria voltar para casa, meu pai não sentia vontade de voltar para casa. Meu pai saiu do trabalho e eu nunca vi meu pai vir para casa. Meu pai ia para um bar beber, eu não entendia por quê. Meu pai ficava no bar com os amigos dele jogando carta. Depois do trabalho, ele não vinha para casa. Eu demorei muitos anos da minha vida para entender que ele não tinha prazer de ir para casa, porque não importava o que ele fizesse, no momento que ele colocasse os pés dentro de casa, ele seria cobrado por qualquer coisa, porque não trouxe o leite, porque não trouxe o pão, porque pisou, porque sujou o chão, porque não limpou os pés no tapete, porque não tem isso, porque não trocou a lâmpada. Eu me recordo com muita clareza disso. E eu vivi isso durante tantos anos da minha vida que eu entendi que relacionamento era cobrar. Os relacionamentos que eu tive eram exatamente igual. Você nem chegou em casa ainda, eu já estou te cobrando, até pelo fato de você estar vivo e existir e respirar. Mas eu não sabia que eu estava errada. Era você o errado. Deus me livre você me falar que eu era isso ou aquilo, porque é óbvio que as minhas atitudes só existem porque você é isso, aquilo, aquele outro. Eu era exatamente a minha mãe. Exatamente a minha mãe reproduzindo o que ela fazia com o meu pai, né? Então, quantas vezes fazemos isso o tempo todo, inconscientemente? A todo momento, a todo instante, de todas as formas, fisicamente, inconscientemente, do que celebrar qualquer coisa que ele tenha feito. Celebrar o que ele fez faz bem. O homem se alimenta de reconhecimento. Toda vez que você entrega dor no relacionamento, toda vez, o homem dá um passo para trás. E até o bar da esquina é melhor do que chegar em casa. Estar com os amigos é melhor do que estar em casa. E isso é incrível você entender cada vez mais que, caramba, a pessoa que eu tô ama estar em casa comigo. Opa, são indícios de que é melhor estar em casa do que em qualquer outro local. Você oferece esse ambiente? Eu nunca ofereci esse ambiente em toda a minha vida. Hoje eu tenho mais clareza, conscientemente do que eu quero ser, do que eu quero fazer, do ambiente que eu quero ter. Então, celebrar mais, comemorar o que o masculino, né, faz. O homem se alimenta de reconhecimento e ele se move para entregar mais quando se sente admirado. Quando ele se sente admirado, quando ele se sente reconhecido,
E como que começamos a fazer isso, mesmo que ele não tenha nos dado motivos para isso? Não é sobre te dar motivos. É sobre você, ao invés de cobrar, exatamente o que eu falei. É sobre você admirar, reconhecer, como eu disse, eu gosto quando você faz isso. Nossa, arrumou a mesa, que lindo, amor, obrigada. Ponto. É esperar com que ele faça qualquer detalhe, esteja junto com você para que, opa, eu quero fazer de novo, porque eu quero ser admirado, eu quero ser. É igual uma criança. O homem literalmente é igual uma criança que ganhou um elogio. Então, cuidar da nossa energia como prioridade. Quanto mais você estiver conectada com o teu corpo, com a tua intuição, com o teu prazer, a nossa luz, mais campo magnético feminino se ativa. Para que tudo isso, mestra? Só se você quiser ativar o teu feminino. Mais campo magnético feminino você vai ativar. E o masculino ao nosso redor responde com presença e direção. Quanto mais ele conseguir fazer com que o teu feminino se ative, mais presença e direção mais masculino ele vai conseguir exercer. Então, isso é yin e yang. O feminino atrai, o masculino movimenta. O feminino sente, o masculino resolve. O feminino nutre, o masculino protege. E juntos cocriam a realidade. Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!